ZYA 531, TV Vitória, Canal 6. Escola Santa Dame, com você, mãe, coração e alma de toda a nação. E Friolar, conserto de geladeira, máquina de lavar e manutenção de ar-condicionado. 2299828. Boa noite. A Rede Manchete continua aqui no programa O Jogo do Poder, o debate sobre os grandes problemas, as grandes questões nacionais. Hoje, nós vamos debater a reeleição. E nossos convidados são o senador Francilino Pereira, que é o relator da emenda da reeleição. O deputado Paes de Andrade, presidente nacional do PMDB. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e o deputado Nelson Marquesan, do PSDB do Rio Grande do Sul. A emenda da reeleição deve, na próxima semana, entrar em votação no Senado, uma vez pronto o parecer do relator Francilino Pereira. E é para ele, então, a primeira questão. Eu esclareço aos senhores que cada um poderá fazer uma pequena exposição, mas já valem a partes réplicas e tréplicas. Senador, será que não há um certo casuísmo nessa emenda da reeleição, modificando-se as regras do jogo depois do jogo começado? Não, não é propriamente isto. Há um equívoco. Esse equívoco pode aumentar na medida em que você profere uma indagação dessa natureza. Na verdade, nós estamos num processo evolutivo. A democracia evolui. E o Brasil está se modernizando. E, consequentemente, não, ao contrário. E, consequentemente, nós estamos buscando modernizar o país e diminuindo um pouco essa restrição à liberdade de disputar as eleições. Essas restrições existem, mas quando é possível nós temos que estabelecer um sistema. E na reeleição o povo é que vai decidir. Nós estamos apenas oferecendo uma oportunidade a que o presidente da República, os governadores, os prefeitos possam disputar o mandato. Apenas. O povo é que vai decidir. Deputado Paes de Andrade, o senhor tem tomado uma posição, na sua parte do PMDB, muito contra a reeleição. Mas, há dias atrás, o seu mandato foi prorrogado. Quer dizer que o senhor é a favor da prorrogação e contra a reeleição? Não. Em primeiro lugar, não pode se confundir um adiamento das convenções municipais, estaduais e nacional com uma emenda constitucional que foi apresentada, casuística, que quebra as tradições republicanas, e eu não propus. A proposta foi feita por 18 presidentes dos diretórios estaduais. Eu me limitei a colocar em votação e foi aprovada esta proposta por unanimidade. E é estranho que se questione a unanimidade. Até nos tribunais não cabe recurso. Então, não propus. A proposta foi dos presidentes dos diretórios estaduais e agora eu estou também pensando em convocar o Conselho e uma convenção nacional para ratificar ou não. Senador Roberto Requião, muitos senadores são candidatos a governador. O senhor mesmo, se quiser, lá no Paraná. Por causa disso, os senadores parecem que estão querendo criar dificuldades, desincompatibilização para os governadores e prefeitos candidatos à reeleição e não ao presidente da República. Como é que se explica isso? Eu não explico e nem proponho isso. Eu acho que a reeleição é uma tentativa de dar continuidade, ferindo fundo todo o processo democrático. E ela não vem sozinha, não é só a tese da reeleição, que já é um absurdo em qualquer sociedade moderna. O princípio republicano da rotatividade do poder é ferido no coração, vai mais além. Primeiro, querem acabar com os 60 dias de televisão gratuita, reduzir para 30. Um Estado forte, com a chave do cofre na mão, controlando a imprensa, controlando a opinião pública. Dá 30 dias para a oposição se manifestar. O presidente da República passa a nomear os seus ministros conforme as suas conveniências eleitorais. Surge lá um pequeno partido com possibilidades de, em cima dos votos do presidente da República, fazer
uma votação significativa. Imediatamente se providencia um ministério e se oferece aquele pequeno partido que não teria condição de ganhar a eleição, mas poderia derrotar o presidente em exercício. A máquina do governo é voltada inteiramente à manipulação eleitoral. O que nós estamos tentando ver é o continuismo. É um desejo monárquico da continuidade e um ferimento fundo nos princípios democráticos. É um equívoco do senador Requião. Nós não estamos buscando continuismo, ele sabe muito bem disso. Ele está, evidentemente, aproveitando o momento para mandar uma mensagem. Essa mensagem eu compreendo, mas não há nenhuma... Mas eu gostaria de perguntar ao deputado Nelson Marquesan, para em seguida iniciarmos mesmo os debates, colocando já temas apimentados. Já tem até candidato. Tão é continuista a proposta que não se fala em outro candidato. É o presidente da República manipulando o Congresso, pressionando os senadores, negociando, comercializando votos. Senador, deputado Marquesan, por favor. Primeiro, eu acho que já foram ditas uma série de coisas que não encontram aqui base na realidade. Primeiro, a experiência brasileira mostrou 4, 5, 6 anos que 4 é bom quando é curto quando é bom, o presidente, e é longo demais quanto é ruim. A experiência demonstrou. Quem quiser fazer a leitura da experiência brasileira. Segunda leitura, no mundo inteiro, 4 anos tem reeleição. Falou que não é uma invenção. Terceiro lugar, nós copiamos dos americanos uma série de coisas, só não copiamos a reeleição. Tem que copiar tudo agora. Não, veja, não se trata de copiar, estou falando da experiência mundial, da experiência americana, que nós a utilizamos quando nos convém. Vamos macaquear tudo agora. Não se trata de macaquear, eu não estou macaqueando aqui. Se o senador gosta de macaquear, de subir nas árvores, se pendurar, etc., é um problema do senador. O sentido que eu estou dando não é esse, é macaqueação do sistema americano para viabilizar o continuismo do Fernando Henrique. Eu estou falando de uma realidade universal. Está querendo fazer aqui uma demonstração para a televisão. E ele sabe perfeitamente, tanto quanto eu, que esse é o pensamento. Se não fosse para falar na televisão, eu tinha ficado lá no Senado. Sim, podia ter ficado, não tinha problema nenhum, não. Ficava mais fácil para uma revolução em 1923 exatamente para eliminar. Para eliminar a reeleição. Para eliminar a reeleição. O Borges Medeiros já estava no 4º mandato. Claro. E então... E um deles dado pelo Getúlio e sabe agora, em que circunstâncias. Basta remontar o João Barbalho no seu comentário à Constituição. Ele condenava a reeleição e dizia o seguinte: o detentor do poder na reeleição, primeiro procura persuadir, segundo corromper, terceiro parte para a violência. E as provas são evidentes. O Jaime Lerner está sendo comprado lá no Paraná. Primeiro o Sérgio Mota dá-lhe uma pancada na cabeça e diz que vai eliminá-lo da cena política brasileira. Depois o PSDB o convida para participar do partido de forma que possa governar. É o assunto da reeleição e da sórdida negociação da continuidade. Senador Francilino, o senhor concorda que não é da tradição histórica brasileira a reeleição? Ela se ajusta à tradição republicana. A tradição republicana não é estática, ela contempla o dinâmico, o ativo. A evolução política brasileira vem revelando sempre que ela se aperfeiçoa exatamente para permanecer. E a ideia da reeleição, ela é perfeitamente compreensível, até porque, de uma forma bastante clara, ela acata rigorosamente o Estado Democrático de Direito. A República não é atingida. Doutor Paes. A eleição não é atingida. Consequentemente, não atinge absolutamente nada. O meu parecer favorável à reeleição é porque ela respeita rigorosamente o Estado Democrático de Direito. E o PMDB, doutor Paes, está ou não está com a reeleição? Não, eu quero insistir na tradição republicana. Todas as constituições, desde a de 1891, passando pela Constituição de 34, a Constituição de 46, a Constituição imposta pelo poder revolucionário, que já foi semi-outorgada, a Constituição de 67, enfim, todas proibiram e proibiam, e essa norma proibitiva ficou... Até a de 88. E até a de 88. O Castelo Branco,
Marechal Mas Castelo Branco mas esta proibição não existe. Senador Requião, concorda? Não permitiu. Quando sonhavam com a eleição do Lula, tiraram até o 5º ano, que é a única coisa razoável. Eu concordo com o Marquesan. 4 é pouco. 5 anos sem reeleição. E quero dar um exemplo pessoal. Eu fui governador do estado. Sim. E fui candidato ao Senado depois. É uma covardia. A exposição do governador é tão grande que uma campanha para o Senado, principalmente quando tem 2 vagas, transforma-se numa brincadeira. Eu não fiz campanha e fui o 2º senador mais votado do Brasil, porque não fiz campanha. A exposição é enorme. O senhor está dizendo que o senhor usou a máquina do Estado? Eu estou dizendo que a exposição de um governador é tão grande que ele não precisa nem usar a máquina, porque eu me desincompatibilizei. O que estou tentando dizer é que nós não devíamos admitir nem a possibilidade do mandatário de um cargo executivo concorrer no período imediatamente posterior a qualquer outro cargo. Eu queria divergir. Isso aí é um absurdo tão grande que significa eliminar os melhores. Quer dizer, o cidadão que se elege governador ficaria castrado. O sujeito que se elege presidente ficaria. O sujeito que se elege prefeito ficaria. Quer dizer, você elimina os melhores. Ah, claro, os melhores são os governadores do Brasil. Tem 21, são os melhores homens do país. Tem o presidente da República, são 22. Num país de 150 milhões de habitantes, nós temos 22 melhores. Eu me curvo à decisão do povo. O povo pode até ter errado. Mas para, deixa eu concluir, só um minutinho, deixa eu concluir. E exatamente, meu caro presidente, querido amigo, a tradição republicana deste país provou 2 coisas. Não deu estabilidade nem desenvolvimento ao país. Então está na hora de mudar. Está na hora da monarquia. Mas é a reeleição que vai dar? A reeleição vai dar exatamente a estabilidade. Vai dar estabilidade. Mas nem no regime militar, que podia implantar a reeleição por atos institucionais, nem os militares ousaram tanto. O Marechal Castelo Branco foi procurado por algumas lideranças civis e... Bom, ele prorrogou o mandato dele por 1 ano. Mineiros, que já não estão entre nós, foi inspiração do Paz de Andrade? E foram lá pedir e implorar para que ele concorresse à reeleição e implantasse a reeleição, porque ele era insubstituível. E o Marechal Castelo disse que o cemitério estava cheio de insubstituíveis e recusou. O Geisel recusou. Enfim, nem a ditadura ousou tanto e praticou um atrevimento desta natureza para agredir as tradições. Peço aos debatedores 1 minuto de indulgência para o nosso break, o nosso intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Se a sua pele se irrita quando você faz a barba, experimente o novo Presto Barba Max Pele Sensível. O primeiro aparelho feito para peles que precisam de mais cuidado. Sua fita lubrificante é enriquecida com aloe vera, que possui um poder calmante, fazendo um verdadeiro tratamento na sua pele, deixando-a muito mais macia. Não se irrite. Use o novo Presto Barba Max Pele Sensível. Sinal verde para a sua pele. Confira agora o resultado parcial do Papatudo Mês das Mães. 02, 03, 04, 07, 13, 14, 20, 22, 26, 31, 34 e 38. E lembre-se de, neste domingo, presentear a sua mãe com o Papatudo. Compre o dela, o seu também e boa sorte.
De arquitetura barroca, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada em Viana e fundada em 1816, é um dos monumentos históricos mais importantes do Espírito Santo. Em 1818, ela foi visitada pelo naturalista San Hilary, que a mencionou como um dos mais belos templos que encontrou pelo Brasil. Em 1860, ela foi visitada pelo imperador Dom Pedro II. Em 1848, ela foi atingida por um incêndio. O arquivo paroquial e a imagem de Nossa Senhora da Conceição foram salvas pela senhora Luísa Aurélia, uma açoriana que virou heroína na história do município. Conheça mais as coisas do Espírito Santo. Apoio Colégio Nacional. Quem passou pelo Nacional, passa em qualquer lugar. TV Vitória. A força da gente. Veículo do ano no prêmio Colibri de Propaganda. Voltamos aqui no Jogo do Poder a debater a reeleição. Eu jogaria para a mesa, e nem precisaria ser jogado nada, mas jogaria para a mesa uma tentativa de fulanização. Quer dizer que, aprovada a reeleição, é certa, é obrigatória a reeleição do presidente Fernando Henrique? É claro, evidente que não se destina fundamentalmente, ou basicamente, ou especificamente à fulanização. Todo mundo sabe, o senador Requião sabe disso, o Marquesan sabe disso, o Paz de Andrade sabe disso. Está se introduzindo uma ideia, um instituto na Constituição. Não é casuísmo, não. Não é casuísmo, não. Não é casuísmo, não. Afronta a nação. Não, e aos 150 anos de independência do Brasil. Porque você está preso à velhice, você está preso ao passado. Você está preso ao passado. Eu não me prendo ao passado. Eu não me prendo ao passado. O passado é sempre uma inspiração para você buscar o aperfeiçoamento. Você foi um homem. Eu não estou atacando pessoalmente. Defendeu todas as práticas antidemocráticas deste país. Você que está na raiz, absolutamente presa a um processo obscurantista. Senador, vamos continuar. Vamos à tese. Olha, por favor. Vamos à tese. Eu acho que ninguém está livre aqui do seu passado, mas eu acho que se levar para isso, eu acho que a reeleição é democrática, não é a prorrogação de mandato. É uma opção do eleitor a mais. Mas se o cidadão é bom, tem direito, e não se diga que é corrupção, não se compare com o Rio Grande do Borges. O Borges é conhecido aquele episódio que uma comissão presidida por Getúlio foi ao Palácio para comunicar que ele não havia sido reeleito. E ele agradeceu. Assim, ele agradeço a comunicação da reeleição antes de falar. O pessoal foi lá e mudou as atas. Mas quer dizer, pior esse é o problema. Bom, não é pior. Senador Requião, as oposições... Vamos cuidar do tema. As oposições, o PMDB, por exemplo, não terá um outro candidato? Será que o presidente Fernando Henrique vai se apresentar sozinho? Eu espero que lance. Mas veja, nessas condições, redução de horário eleitoral, controle da mídia, e é pior do que isso. A reeleição é uma monarquia oblíqua, exatamente o contrário do que fez o pai do Cromwell na Inglaterra, que tendo derrubado o rei, se recusou a ser rei. Agora nós temos, por meios oblíquos, a implantação da monarquia. Mas é pior do que isso. Essa história de redução do tempo na televisão? Eu estou ouvindo aqui pela primeira vez na imaginação do meu colega de Senado. Já temos uma garantia. O senador que o nosso relator Requião, não entrará nesse tema. Mas virá via emenda. Por favor, palavra sua. Nós estamos discutindo a reeleição, é um instituto novo. Ele se ajusta perfeitamente à modernização do país. Nós não podemos estar estabelecendo uma legislação sempre proibindo determinadas decisões, e naturalmente que nós estamos introduzindo na Constituição um dispositivo novo que não contraria o Estado republicano do direito. Isso todos reconhecem este ponto, que é fundamental. É um princípio novo, mas que na verdade não contradiz a democracia. E naturalmente que o presidente da República, se ele quiser ser candidato,
poderá ser candidato. O prefeito e o governador também poderão ser candidatos. Doutor Paes, por que negar ao presidente o direito de se candidatar? Mas todos os candidatos de partidos políticos, assim como os entes, os titulares do executivo que se forem candidatos, eles terão que passar pelo crivo partidário, pelo crivo das convenções, pelas convenções partidárias, numa posição aberta, democrática. E tudo isso regulado por uma lei que nós vamos elaborar no sentido de evitar qualquer abuso do poder econômico ou utilização política. Por que negar, doutor? Precisa agredir toda a tradição republicana para que essa emenda passasse. Ninguém está acreditando. E mais do que isso, vai ficar no poder, não há desincompatibilização. E há o abuso do poder econômico, e sabe o Francilino, sabem os companheiros aqui, que o abuso do poder político em desfavor da liberdade do voto é crime. De forma que nós temos aí a máquina eleitoral monstruosa usada despudoradamente por cerca de 5 mil prefeitos, de maior governadores, e agora o presidente da República candidato. Mas o PMDB terá candidato à presidência da República. Nós vamos enfrentá-lo. Será que pode estar na mesa aqui? Ele pode perfeitamente disputar, vai disputar, mas... Está na mesa? Que não se use a máquina, o abuso político, o abuso do poder econômico. Evidentemente que faltam 2 anos. Quem teve pressa, quem usou de assodamento foi o atual presidente da República, que moveu o céu, terra e mar para passar essa eleição. Então, nós teremos candidato à presidência da República. O PMDB tem o seu projeto de poder e não vai aderir. Não vai ser caudatário o PMDB. Mas as bancadas vão votar na emenda da reeleição. Já votaram, ali. Onde está o poder decisório? Na convenção. Não é em parte de uma bancada. Pode até ser majoritária. De forma que nós teremos candidato. Temos o elenco de homens públicos importantes, com densidade eleitoral, com apelo eleitoral. Aqui está o Roberto Requião. Poderá o Isso é um lançamento? Itamar Franco poderá Vamos marcar o dia de hoje, e a hora. E entrar no PMDB, poderá ir com Requião, com Sarney, com Iris Rezende, disputar, postular numa convenção democraticamente. O PMDB não será candidatário e não vai aderir a este governo. Deputado Marquesano. Eu só queria colocar assim, em primeiro lugar, eu felicito que o PMDB tenha candidato. Então a reeleição não impede que o PMDB tenha candidato, que o PFL não tenha. De forma que prova aí o eleitor, está vendo, é que é mais uma opção a reeleição. Agora, não, então já está entregando os pontos para não permitir uma votação. Está entregando os pontos antes da eleição. Nós vamos derrotar vocês todos. A opinião pública nacional vai ficar ao lado da candidatura você vai deixar falar ou não vai? Você vai deixar falar? Ô Paes, você quer exemplo maior do que o uso do poder econômico o que fez o Quércia para eleger o Fleury em São Paulo? Quer dizer, esse negócio de dizer que em não havendo reeleição... Imaginam que ele não faria para ele dentro da sua tese. Seguramente menos, porque teria o constrangimento. Estaria exposto. E não teria feito o que fez para herdar depois, entende? Quer dizer, eu acho que quando há a reeleição, o mandatário não compromete no final, porque ele sabe que ele vai administrar. Eu acho que até é educativo isso. Nós teremos um período mais longo. O povo vai se beneficiar disso. Se o homem não presta, se a mulher não presta para se reeleger, o povo vai dar um pontapé. Não. Ninguém está obrigado a reeleger, mas ele terá um período maior, vai ter que provar mais. Senador Requião, não é verdade isso. Há uma tese aí, que até não tem pai, mas que diz que, mudando-se a lei agora, o presidente Fernando Henrique, os governadores e os prefeitos poderiam se candidatar no ano que vem, os governadores e o presidente, mas a reeleição só começaria a contar de 2002, quer dizer, o presidente poderia ir até 2006. Seria possível isso? Bom, eu acho que tudo é possível nesse desejo imperial e com a submissão absoluta do Congresso Nacional. Agora, que fique claro uma coisa, o uso da máquina, o presidente da República, candidato à reeleição com a chave do cofre na mão, o sistema da imprensa brasileiro submetido a um regime antigo, já não surgiu com o Fernando Henrique de controle, não vai prestar contas de nada. A reeleição é a garantia de que não vai haver CPI do sistema financeiro, de que não vai haver CPI de empreiteiro. É este jogo sórdido que passa com facilidade no Congresso Nacional. Agora, eu acho possível
que a oposição derrote o Fernando Henrique Cardoso, desde que haja um mínimo de espaço de comunicação. Hoje não existe. Hoje o governo faz propaganda da estatização como se o executivo fosse o dono do país, não fosse o representante de uma política. Espaço o senhor está tendo aqui, livremente? Na Manchete, sempre. Sempre, para discutir. Agradeço em nome da Manchete. Na Manchete, sempre. Com grande dificuldade em outros meios de comunicação. E não é dificuldade minha. É dificuldade do conjunto da oposição. Para colocar teses. Senador Francelino, tem um bocado de coisa aí para o senhor rebater. Eu fico aqui a ouvir e achar E fico assim, atento. Nós estamos aqui discutindo perante a sociedade brasileira, perante 150 milhões de brasileiros que acompanham atentamente a evolução política e democrática deste país. Este país deu um salto fantástico, admirável, quando ultrapassou o autoritarismo e hoje a democracia está aí plena. Os pobres continuam pobres, mas na verdade eles estão de certa forma satisfeitos, relativamente satisfeitos, porque eles estão participando do processo político. Eles têm voz, eles gritam, eles saem à rua, eles agridem, eles pressionam. A democracia plena que nós encontramos. Consequentemente, os meios de comunicação, a imprensa, o Ministério Público, a democracia plena que aí está, o Congresso exercendo plenamente os seus poderes, tudo isso fará com que, no processo eleitoral, o presidente da República, o governador ou o prefeito sendo candidatos, naturalmente que esses controles sociais e esses controles legais chegarão a todos os recantos do país, no sentido de uma fiscalização. Hoje tudo é fiscalizado, ninguém está mais livre de nada, não há mais segredo dessa nação. O centro que rouba, rouba e termina não se reelegendo. Agora com esse processo, dá licença, quem está falando sou eu. Dá licença, com direito à parte. Dá licença. Não, claro. Com direito à parte, eu estou com a palavra, senador Requião, eu estou com a palavra. Mas com direito à conclusão do raciocínio. Eu quero concluir, eu quero concluir o meu raciocínio. Que não é raciocínio, é uma convicção. Então nós vamos partir para uma disputa eleitoral, onde os meios legais, os meios institucionais, a mídia, a imprensa, está hoje avassaladoramente atingindo a todos os lares brasileiros. Uma fiscalização completa. O prefeito que é ladrão, o governador que furta, o presidente da República que é ladrão, não passa numa eleição. Essa história de se permitir que o presidente seja candidato, se for, o governador ser candidato, se for, o prefeito se for, o povo vai dizer sim ou não. Vai dizer sim ou não. E como poderá, eu confesso, aqui ou ali, possibilidade de algum abuso do poder econômico ou utilização da máquina administrativa, nós sempre votamos. E agora vamos votar uma lei complementar que seja taxativa, ineludível, no sentido de coibir qualquer abuso do poder econômico. Senador, peço outra vez a sua indulgência e a dos demais debatedores. Vamos fazer um outro intervalo. Voltamos já. Não leve animais para a areia da praia. Eles podem transmitir doenças aos banhistas. Se levar, providencie coletor para que o chão não fique sujo. Um serviço de utilidade pública, TV Vitória e Colégio SEIC, formando profissionais de talento da pré-escola ao pré-vestibular. Sensualidade e emoção estão na tela. Uma viagem apaixonante em nossa história. Chica da Silva, de segunda a sexta, às 9:30 da noite, na sua TV Vitória, Rede Manchete, Canal 6. A cara da gente. Oferecimento, Café número 1, o sabor da liberdade. Itapuã, sempre fazendo mais por você. E Danúbio, uma loja especializada em móveis. Aqui no Jogo do Poder, na Rede Manchete, continuamos a discutir a questão da reeleição. E a palavra agora, de início, valendo novamente a partes, réplicas e tréplicas, está com o senador Roberto Requião. Só que não dou a parte para o Francelino, ele não deu a mim, desta vez pelo menos. Bom, vou aproveitar o espaço para colocar algumas revelações interessantes. Sucintamente. Por exemplo, o Brasil acabou com o título ao portador para acabar com uma maneira de aplicar dinheiro internamente roubado, mas inventou um tal de anexo 4, que permite que fundos montados em paraísos fiscais investam no Brasil.
é uma espécie de abertura para a aplicação em empresas brasileiras e na Bolsa de todo o dinheiro mal havido no mundo. Mas o que é a reeleição? O que é a reeleição? Narcotráfico, vou explicar. Narcotráfico, comércio de drogas. Semana passada, o governo, que está pererecando com o Plano Real, porque as reservas estão baixando, baixa o IOF de 7% para 2%. O que tem a ver com isso? Onde é que você viu uma notícia num grande meio de comunicação desta grande malandragem para facilitar a entrada no Brasil de dinheiro, de tráfico de armas? Não, essa notícia saiu, senador. Saiu de uma maneira... Eu não vi. Saiu. Eu não vi em lugar algum. Foi anunciada. Eu vi apenas a redução do IOF, mas não vi nenhuma interpretação dela. Ah, bom. Ela foi apresentada como uma grande vantagem para aumentar os investimentos estrangeiros. Mas sabe o Brasil que esses investimentos são do narcotráfico, do tráfico de armas, de todo o dinheiro mal havido do planeta, inclusive do dinheiro roubado aqui dentro, que é levado lá para fora, num fundo anônimo e volta para ser aplicado. Mas eu ainda não vejo relação com a reeleição. Eu estou tentando estabelecer a relação com a ocultação de fatos, com o domínio da mídia, com a orquestração da opinião pública. Mas é exatamente aí. Eu queria chegar exatamente aí. Veja, em primeiro lugar, o senador Requião literalmente contra a imprensa brasileira, contra a liberdade. Não, tenho certeza que não. Eu nunca fui da Arena, Francisco. Mas veja o seguinte. Eu sempre do PMDB. Mas veja o seguinte, exatamente, o senador integra... extendida para o governo. O senador integra um partido... Doutor Paulo vai responder já. O senador integra um partido que faz parte do governo e que é corresponsável por tudo isso aí. Ainda há pouco nós fizemos um grande esforço na Câmara para eleger a base do governo, para eleger o Michel Temer. De presépio dá apoio ao governo, mas esse apoio não é incondicional, porque o apoio incondicional é mesquinho e degrada eu não disse o partido. Eu não disse, mas é bom esclarecer logo. É bom esclarecer, não desmente o que eu afirmei. É partido integrado do governo, teve os ministros e tem ministros mais importantes, e mais, a base do governo, o PMDB aceitou há pouco o nosso apoio da base do governo para eleger o Michel Temer presidente da Câmara. Logo agora tem que aceitar tudo que o governo faça, sem raciocinar, sem criticar. Eu estou dizendo, como parte de uma grande negociata congressual. Não veio a parte, deixa eu explicar. Eu estou dizendo que Vossa Excelência é tão responsável por esse governo. Ou tira o partido do governo ou modifica o governo. Quer dizer, o que eu não posso. E veja, e Vossa Excelência, aí vai a provocação direta. Agora Vossa Excelência foi lá para os confins do IOF, que não tem nada a ver com a reeleição. Mas viu, Chagas, desde que chegou aqui, o senador inventou uma lei que ninguém sabe, que vai reduzir espaço de televisão. Ele se queixa da falta de espaço de televisão. Mas é o artista principal de um canal de televisão que é do Senado, é propriedade do Senado, é privilégio do Senado. Ele é o artista principal, está todo dia, toda hora. Vai causar ciúme. Na rádio também. É uma manifestação séria de ciúme do Marquesan. Não é de ciúme. Estou dizendo de outros, não dele. Eu vou convidar o Marquesan para ser coadjuvante da televisão do Senado. Não, eu só seria artista do seu lado. Coadjuvante não. Não, eu estou dizendo, senador, Vossa Excelência é muito mais. Vai sair bonitão na televisão. Vossa Excelência é um galã, entendeu? Eu até aparecer na televisão. Mas eu vou chamar o Avancini aqui agora. Agora é hora da aparecer na televisão do Senado, precisa ter voto suficiente para ser senador. Eu não pude. Eu perdi uma eleição. Perdi a eleição, mas não estou discutindo o problema do Senado. Perdi porque sou um democrata. Entendeu? Os democratas perdem. Perdem eleições também. Eu perdi eleições. Mas não é por aí. Eu estou dizendo, eu estou dizendo o tema da reeleição. Que é exatamente isso. Quer dizer, não quer se discutir a reeleição. O senador não quer discutir a reeleição. Se queixa da televisão, se queixa dos espaços. Quer dizer, quando o assunto é reeleição. Por quê? Na reeleição, ele não pode provar, primeiro, que não é politicamente correto. É politicamente correta a medida. Circunstancialmente é. Não é uma violência. E circunstancialmente é o estupro da política nacional. Eu não vejo assim, vejo uma oportunidade a mais um eleitor, que vai poder premiar o bom administrador e vai poder mandar para casa o mau administrador. Eu vejo nesse sentido. Por que então a reeleição para o Senado? Por que então a reeleição para a Câmara? Faço um desafio Por que não renovar? Ao senador Francelino aqui, porque o Marquesan não está como relator dessa lei. O desafio que eu faço ao senador Francelino é cortar os gastos de publicidade do governo nos 12 meses que antecedem a reeleição e nós ficamos empatados. Sem dinheiro mais para distribuir para jornal e televisão, nós podemos conversar sobre o assunto. Agora, o novo orçamento
multiplica o valor desses gastos. Senador. Agora eu acredito que eu possa falar. Afinal de contas... Pode cortar. Sempre pode. Sempre pode. Afinal de contas, nós estamos discutindo aqui um tema importante para o país, um tema polêmico. Efetivamente, depois de 90 ou 95 ou 98 anos, nós estamos introduzindo o princípio da reeleição apenas para o mandato subsequente para os titulares do Poder Executivo, no plano nacional, no estadual e municipal. Quero deixar bem claro, de uma forma bastante nítida, que esta modificação, que essa regra não fere o princípio republicano de direito, não fere o Estado democrático de direito, ele assegura o voto popular. O presidente da República, o governador ou o prefeito serão candidatos se desejarem, se os seus partidos desejarem. Esses candidatos terão que passar pelos mesmos crivos partidários, pelos mesmos entendimentos, e aquela faculdade que ele terá de utilizar certos mecanismos de governo, aqueles mais explícitos, mais abertos, naturalmente que esses titulares terão que os partidos que apoiem esses candidatos, os titulares de governo, eles terão que ressarcir o governo dessa utilização. Senador, em Minas, ou em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande, no Ceará também, cobrir todos os estados aqui presentes, talvez não haja essa possibilidade, mas em estados menores, em principalmente prefeituras menores, o uso da máquina administrativa não vai ser avassalador. Olha, você é um homem, meu caro Chagas, é um homem de comunicação, é um homem da televisão. E sabe perfeitamente o avanço que o Brasil vem dando O avanço não é o avanço, eu estou me dirigindo ao jornalista, não estou me dirigindo ao meu colega do Senado. Eu estou dizendo apenas a ele, porque ele é efetivamente um protagonista da cena política. Você é um jornalista e sabe perfeitamente que aqui os meios de comunicação, que a mídia, que a imprensa, está chegando em cada casa de família desse país. A comunicação ela é trepidante. E quanto mais você avança para o interior do país, quanto mais você conversa com as lideranças políticas, sindicais, trabalhadores ou não, você nem leva mais a informação, porque ele já tem a informação e quer trocar ideias conosco a respeito disso. O Brasil mudou. E, consequentemente, a democracia, os meios de comunicação, os controles sociais e legais vão tentar impedir algum abuso do poder econômico da máquina administrativa. O senhor vai responder? Faz com a parte de um minuto. Querendo ser universal, vou cantar minha aldeia. Fui governador do Paraná. Minha média de gasto em publicidade em 4 anos, 7,5 milhões de dólares. Algumas noites não dormi pensando o que eu poderia fazer em obras com 7,5 milhões de dólares. Veio a conversa da reeleição. Gastos do atual governador que o PSDB está tentando comprar em 96. 105.874.000 reais. Esta é a consequência do projeto da reeleição. Não brigue com a verdade, senador. O governador do Paraná manifestou o desejo de vir ao nosso partido. Eu pensei que ia contestar o valor da publicidade. Não, eu não estou contestando. O valor da publicidade é uma coisa que uma excelência tem que prestar conta à Justiça do Paraná, senador. 105.874.000 reais, tá? Em função da reeleição. É a Justiça do Paraná. 105. É a Justiça. Eu só queria... Não, eu só queria... Seu tempo está garantido. Por favor, doutor. Não, o que eu queria era colocar... Ele quer mudar o preço da compra do Jaime Lerner. Eu não estou querendo dizer. O governador Jaime Lerner manifestou interesse de vir para o partido, teve restrições, está tendo aceitação, está sendo discutido, é um assunto que diz respeito ao nosso partido. Comprado assim... Mas diz respeito ao partido. Diz respeito ao nosso partido. Deputado, não é verdade. Vamos aproveitar esse final de bloco para o doutor Paes. Centrando na reeleição. O governo tem um projeto de poder ambicioso. E os seus áulicos, se não os seus pró-homens, costumam dizer que é um projeto de poder para 20 anos, Chagas. Falaram que é 30 agora. Agora diminuíram para 20. E eu tenho um receio de que tudo isso seja a reedição de um Porfírio Dias no México que passou 30 anos no poder. Ao deixar o poder, então mas não é o povo que vai votar? Modificou-se a Constituição. 30 anos no poder. Aqui, 4 anos. Está dispensando o mas voto? Já anunciam 20. Sim, uma disputa com a máquina, com o uso da máquina, com o abuso do poder econômico, com o abuso do poder político. Bom, mas lá só tem um partido. Enfim, isto é
a degradação das instituições com a políticas compra de prefeitos deste e país. deputados. Em paz. O que se tenta construir no Brasil se não é o partido único com a compra de governadores, prefeitos e deputados? É o monopartidarismo. Senhores, por favor. A volta do monopartidarismo. No próximo e último bloco, voltaremos a esse assunto tão interligado à reeleição quanto seria o unipartidarismo. Daqui a pouco. SOS Saúde. Sorrisos perfeitos dependem de você. Evite alimentos como doces, balas e chicletes. Ao escovar os dentes, escove pelo menos 3 vezes ao dia após as refeições em sentido rotatório, de cima para baixo, nas 2 faces dos dentes. Uma boa higiene bucal e feita corretamente podem lhe dar um sorriso melhor. SOS Saúde. Oferecimento Saúl Vida. Planos Standard, Especial e Super Especial. E Ortodonto. Odontologia especializada. Seu sorriso em boas mãos. Plantão 24 horas. 233-12. Continuamos aqui na Rede Manchete, no programa O Jogo do Poder, o debate sobre a reeleição. E vamos agora, senador Francilino, a alguns dados objetivos concretos. O seu parecer, o seu relatório já está pronto e o seu relatório mantém a necessidade de não haver, aliás, não mantém a desincompatibilização? Na verdade, o que o telespectador está sabendo, ou deseja saber, é de uma informação correta, equilibrada, serena, do que efetivamente poderá ocorrer no país. Esse debate a data e efetivamente isso não sensibiliza o eleitorado. Essa é a minha opinião, com todo o respeito que eu tenho aos meus companheiros do Congresso Nacional. Então nós estamos aqui exatamente para discutir uma emenda que foi aprovada na Câmara dos Deputados, num debate muito amplo, e que está sendo debatida novamente, essa emenda, no plenário do Senado, onde os senadores estão apresentaram e vão apresentar emendas e, consequentemente, eu vou examinar mais uma vez essas emendas. É claro que, no meu parecer, na primeira oportunidade, eu declarei abertamente que esse princípio novo, que acata a regra democrática e republicana, que nós estamos introduzindo na Constituição, para permitir que os titulares do Poder Executivo disputem as eleições, como farão os outros candidatos. Nos cargos. Efetivamente nos cargos, porque o Presidente da República, ele disputa as eleições como chefe da nação. Por isso que ele comprou Clinton, momento. Quem está falando sou eu. O Presidente da República disputa as eleições como chefe da nação. O Clinton disputa as eleições como chefe da nação. Na França é assim, na Inglaterra é assim, na Espanha é assim, na Argentina é assim. Mas se por hipótese o presidente quisesse ser candidato ao Senado, ele teria que sair. Ele teria que sair, porque a regra que estabelece a reeleição dos titulares do Poder Executivo. E o nosso parecer é favorável a isso. Porque, na verdade, se vocês querem uma visão mais prática, e aqui eu quero dar um testemunho, essa história de dizer que o presidente ou o governador ou o prefeito não poderá ser candidato porque vem o abuso. É claro que o abuso pode ter, e por isso mesmo nós estamos fazendo uma lei extremamente rigorosa para coibir qualquer tipo de abuso do poder econômico ou de utilização da máquina administrativa. Mas é importante significar o seguinte, que nós, geralmente, criticamos o candidato que foi indicado pelo governador, ou o candidato que foi indicado pelo Presidente da República, o candidato que foi indicado pelo prefeito. E esquecemos o prefeito, esquecemos o governador, esquecemos o Presidente da República. Quando, na verdade, como diz o senador Roberto Freire, na verdade, chegou o momento de permitir que essas pessoas disputem as eleições, que nós vamos ter condições de efetivamente pesquisar, verificar, condenar o que eles estão fazendo abertamente. Nós ficamos geralmente criticando a criatura e deixando o criador de lado. Agora, o titular, o presidente, o governador, o prefeito vão disputar as eleições e, consequentemente, eles vão ser vigiados, vão ser fiscalizados de uma forma franca, não apenas pela legislação em vigor, mas também pela imprensa, pela mídia que aí está. Doutor Paes de Andrade. O monstrengo é tão grande que um funcionário público,
um professor, uma servente de escola, se quiser disputar uma eleição, tem que se licenciar do cargo 6 meses antes. Os detentores de cargo executivo não, presidente não, e por extensão, para não ficar muito feio, muito vergonhoso, o relatório inclui também os prefeitos e governadores. Nesta paisagem melancólica das instituições brasileiras, com o aviltamento, amisquiamento delas com este processo de reeleição, eu sei e tenho a convicção, vão campear o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, que viciarão o pronunciamento popular nas urnas. Isto vai cobrir de opróbrio e de vergonha esta nação. Deputado Marquesan. Não houve abuso de poder econômico maior do que este de São Paulo e do que aquele plano cruzado. Eu fui vítima do plano cruzado juntamente com mais 21 estados brasileiros. Você fez a unanimidade aqui. Agora é hora do cruzado. Pelo PMDB. Pelo PMDB. Sim. O PMDB no poder implantou isso e arrasou com todo mundo em todo o país. E não tiveram a vergonha de renunciar ao mandato. Alguns, entendeu? O senhor entende que o poder administrativo... Então eu estou mostrando que não havia reeleição e que o governo federal, que não estava em causa, montou um plano eleitoral para arrancar a favor do partido. Quer dizer, eu estou mostrando, quer dizer, não havia reeleição e houve a corrupção. Senador, eu acho que eles aprenderam com o plano cruzado. Foi realmente uma barbaridade. Mas agora eles querem o plano real, mais a reeleição e o poder político na mão do governante que não abandona o cargo. Não. Eles pegaram... A reeleição eles pegaram um processo que não foi um processo positivo para a democracia. E querem transformar num monstrengo 10 vezes maior. É o troco triplicado. Para todos os partidos. Eu acho que foi isso. Ele está sendo atingido. Eu quis provar que nunca houve exemplo de corrupção e de roubo maior a favor de um partido desse país. E eu fui uma das vítimas. Vai haver agora. Em vez de concentrarmos a experiência, agora eles vão dar triplicada a lição de sem vergonhice política. Não, sem vergonhice não. Deputado, mais respeito. Mais respeito, deputado. Sem vergonhice política. Mais respeito, deputado. Patinaria eleitoral. Sem vergonhice. É por isso, Vossa Excelência é eleito por esse processo, Vossa Excelência é produto desse processo. 3 vezes. Esse processo é o que o plano cruzado deu de errado e de absurdo, e eu concordo com o deputado Marquesan, grande argumento. Só que agora eles querem triplicar o que ocorreu, não consertar e corrigir o erro. Agora é plano real, mais presidente no exercício do mandato, chave do cofre na mão, controle da imprensa. É reeleição para todos, é reeleição para todos, é reeleição para o PT, para o PFL. E vamos sustentar esse plano cruzado até o dia da eleição. Todos estão representados. Todos são representados, todos vão poder submeter. Ou será que os candidatos do PMDB do cofre estão participando da reeleição, estão votando pela reeleição? Estão votando e vão votar. Olha, eu vou participar do processo. Nós temos eu defendo o desatrelamento do meu partido a este momento. Isso é um problema interno. Isso é um problema interno. É um assunto interno. Nós temos uma convenção nacional e o poder decisório está na convenção e esta maioria eventual da bancada Chagas, hoje tem você cometido convidou a maioria do PMDB para debater com ele. Convidei o presidente nacional do partido. Mas a minoria, infelizmente, na saída deste governo e adotar uma postura de independência, apoiar projetos de interesse da nação e rechaçar todas aquelas mensagens e projetos que são danosos à sociedade brasileira. Sempre fiquei contra. O amigo fiquei contra. O amigo está contra a maioria do PMDB. Uma decisão do Conselho Político. E esta decisão, inclusive aqueles projetos encaminhados pelo Ministério do PMDB, para dar um apoio. Mas o PMDB apoia um presidente que está contra o seu partido. Que nem sequer foi eleito pela nossa legenda. Nesta semana, temos uma posição de grandeza, estamos pensando nos interesses do país. Doutor Paulo, nesta semana que vem agora, decidir o presidente vai nomear 2 ministros. É a Convenção Nacional. E
com esta decisão, nós teremos candidato em circunstâncias adversas. Mas vamos para as ruas, para as universidades. Enquanto isso, o PMDB está votando com o governo. E vamos... indicando ministros. Indicando ministros. Indicando por ministros. Este esquema monstruoso. O senhor também é do PMDB, senador. Montado. O esquema está dentro do partido do PMDB, do meu querido Paz Andrade. Foi a mais limpa e honesta confissão de intenções que eu vi nos últimos tempos. Olha que eu estou na CPI dos precatórios. Ninguém foi mais claro, deputado. É a mágoa do plano cruzado devolvida como insulto à democracia triplicada. Não se trata disso, senador. A mágoa do plano cruzado triplicada. As oposições deviam gravar esse documento e utilizar nos argumentos, nos horários de televisão que nos restam dos partidos. A sua argumentação foi perfeita. O que nós queremos com a reeleição? Dar o troco triplicado para o plano cruzado. A conclusão de Vossa Excelência, eu folgo saber que Vossa Excelência confessa lisamente que foi um dos beneficiários com o seu partido, com o seu partido de tudo isso. Mas eu concordo com você que o plano cruzado, a sustentação dele foi uma manipulação. Agora, ao invés de corrigir, que é o que a gente devia querer com o brasileiro, vocês querem dar o troco triplicado. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, senador. Isso não é para beneficiar um partido, é um processo. Girando em círculos, dois argumentos que não se coadunam. De qualquer maneira, a Rede Manchete agradece aos senhores debatedores por essa oportunidade de nós podermos ter esclarecido ao público alguma coisa a respeito da reeleição. Ao senador Francilino Pereira, ao senador Roberto Requião. E o registro da confissão histórica do deputado Marquesan. A conclusão é sua, com a qual eu não concordo. A verdade é histórica mesmo. Foi um roubo que o governo federal praticou. Ao deputado Nelson Marquesan e ao deputado Paz de Andrade, presidente do PMDB. Boa noite. Boa noite. ZYA 531, TV Vitória, Canal 6.